Saudações, queridos alunos do sétimo ano. Por meio desse canal, né, as videoaulas, através da internet, dos e-mails, é que nós vamos dar continuidade à aprendizagem, ao estudo de vocês, tá ok? Então, matemática, nós vamos fazer videoaulas, eu irei fazer as videoaulas, deixarei no meu canal, né, que eu criei agora especialmente para disponibilizar, né, esses links para vocês, mesmo porque os vídeos eles ficam às vezes pesados e para enviar por e-mail fica um pouco inviável. Então eu vou disponibilizar o link, tudo bem? Com as instruções, o que deve ser feito, de que forma deve ser feito e assim por diante. Tá ok? Até que toda essa pandemia passe, essa situação se vá, né, e a gente possa novamente estar na nossa sala de aula, todo mundo junto, todo mundo contente. Tá ok? Bom, então o assunto que nós estávamos vendo era operações com números decimais. Finalizamos até a parte de divisão, né, divisão de números decimais, e agora a gente vai dar a continuidade através da potenciação e da raiz quadrada de números decimais. Tá ok? Só relembrando, né, que a potência de um número natural, então quando nós temos aqui o 5 elevado a 3, né, dessa maneira que a gente deve proceder à leitura, 5 elevado a 3, é a mesma coisa que eu pegar o 5, multiplicar por ele mesmo 3 vezes, né? Então 5 elevado a 3, podemos também ler 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, que resulta num valor de 125, ok? Então aqui nós podemos colocar aqui, ó, lembrete. O resultado da potenciação também pode ser chamado de potência, ok? Então aqui é só relembrando. E de maneira análoga, a gente vai fazer com os números decimais, ok? Então, para calcular uma potência cuja base está representada por um número na forma decimal, seguimos a mesma ideia, uma multiplicação de fatores iguais. Observe como a professora Diana calculou 4,2 elevado a 3. Então, olha só, nesse quadro aqui, nessa lousinha, então você tem, deixa eu subir aqui, ó, você tem o 4,2, então nós temos 4,2 elevado a 3. Note que a base é o 4,2, então a base é o fator, né, que vai se repetir. Então, essa base que é o que vai se repetir. Já esse número de cima, que é o expoente, no caso 3, é quantas vezes a base vai repetir. Então, se é 3 aqui, a base ela segue 3 fatores. Se fosse 4, seria 4 fatores de 4,2. Se fosse 2, 2 fatores. E assim por diante. Ok? Então, se procede da mesma maneira. Aí você vai multiplicar 4,2 vezes 4,2 vezes 4,2. Vai resultar num valor de 74,088. Ok? 74 inteiro e 88 milésimos, tudo bem? Então, portanto, o 4,2 elevado a 3 é 74 inteiros e 88 milésimos. Aí nós temos outros exemplos aqui, né? O 0,1 elevado a 2, então o expoente é 2, então o fator 0,1 vai repetir duas vezes. Então vai ficar 0,1 vezes 0,1, que vai ser igual a 1 centésimo. 2 inteiros e 2 décimos elevado a 4. Então, você vê que o fator, que é a base, que vai repetir 4 vezes, tá vendo? Então, vai ficar 2,2 vezes 2,2 vezes 2,2 vezes 2,2, que resulta no valor de 23, né, 4256, tá ok? Raiz quadrada de um número na forma decimal. Então, quando nós temos a raiz quadrada, né, nós vamos lembrar, né, que a raiz quadrada, você tem um símbolo, e aqui, né, que nós chamamos de índice, vale 2, tá ok? E aí nós temos um número, vamos colocar um número aqui, número 4. Então nós temos a raiz quadrada de número 4. Como é que eu devo resolver isso daqui? Raiz quadrada é você achar aquele número que vezes ele mesmo dá 4, né? Então você vai achar um número que vezes ele mesmo resulta no número 4.
tá ok? Então, qual que é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? Aí a gente vai lá, né, na tabuada e acha o número que vezes ele mesmo dá 4. No caso, 2. Portanto, então a raiz quadrada de 4 vai ser igual a 2. Tá? De maneira semelhante, nós vamos trabalhar com o número decimal. Então, nós temos aqui 10,89, né? Raiz quadrada de 10,89. Então, você vai encontrar um número que, vezes ele mesmo, resulta em 10,89. Tá ok? No caso aqui, encontramos o número 3,3. Então, esse número aqui, que é o 2, né, que a gente chama de raiz quadrada, né, por ser o 2, é o índice, tá ok? O símbolo é chamado de radical, o número que está dentro, né, do símbolo é o radicando, e o resultado é a raiz quadrada. Então, se nós pegarmos 3,3, né, vamos pegar aqui, ó, 3,3 vezes 3,3, ele vai resultar no meu valor de 10,89, que é justamente, né, esse número que está dentro da raiz, que é o radicando, ok? Você pode também estar trabalhando com estimativas, né? A gente pode fazer algumas estimativas. Então, olha só, para calcular a raiz quadrada de 90,25, é necessário determinar o número positivo que elevado ao quadrado seja igual a 90,25. Observe que o número será maior que 9, né? Porque 9 vezes 9 dá 81. Então, ele vai ser maior que esse número. Portanto, ele também será menor que 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, nós temos 10 ao quadrado, que é 100. Então, esse número ele deve estar entre esse intervalo aqui, tá ok? Então, nós poderíamos fazer algumas estimativas e conseguir achar o resultado aproximado através de estimativas, tudo bem? Portanto, a raiz quadrada de 90,25 é igual a 9,5, pois 9,5 ao quadrado é 90,25, tudo bem? Nós também podemos recorrer às frações, olhem só. Então, nós podemos usar a fração para calcular a potência e a raiz quadrada de um número decimal. Observe como Júlia calculou a potência de 0,1. Então, colocou aqui, ó, 0,1 elevado a 2. Bem? Então, você tem 1/10 elevado ao quadrado. O que a Júlia fez? A Júlia pegou 1/10 e transformou em fração. Lembra aquela aula que nós tivemos em que nós aprendemos a transformar decimal em fração? Né? Então, olha só, 1/10, lembra quando a gente se lê 1/10, olha só. Né? Então, ficou 1/10 elevado ao quadrado. Aí, o que ela fez? Ela elevou 1 ao quadrado e também elevou 10 ao quadrado. Então, ficou 1 ao quadrado, que foi 1, e 10 elevado ao quadrado, que é 100. Aí, lembra lá a divisão de um número por 10, por 100 e por 1000? Como é que a gente deve proceder? Então, 1 dividido por 100, né? 1/100º, lembra? O modo de como eu leio essa fração, ela já me fornece a leitura do número decimal. Ó, 1/100º. Então, nós temos 0,01, que refere-se a 1/100º, né? Agora, olha como que ela fez, né, a raiz quadrada de 0,01 ou 1/100º. Então, ela pegou aqui a raiz, né, o radicando é um número decimal, esse radicando foi transformado em fração, né, então ficou raiz quadrada de 1/100º. E aí, aplica-se a raiz no numerador, raiz de 1, né, é 1, que é 1 vezes 1 dá 1, e a raiz, aplica-se a raiz também no 100. Raiz de 100 é 10. 10 vezes 10 é 100. Então, 1/10 em número decimal, 0,1. Tudo bem? Então, para simplificar uma fração, divida o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui nós podemos proceder, né, à questão da simplificação da fração. Bem, aí nós temos aqui, né,
um número, né, um radicando que é o 25 centésimos, a raiz quadrada de 25 centésimos, e aqui nós temos uma potência de 2 décimos, né, a potência de 2 décimos elevado ao quadrado. E aí, olha do jeito que foi, da mesma maneira semelhante a que Júlia fez ali em cima, né, ó. Então, 25 centésimos, transforma em fração, 25 no numerador, 100 no denominador, raiz quadrada de 25 centésimos, eu posso dividir essa raiz e transformar uma raiz no numerador e outra raiz no denominador. Então, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 100 é 10. 5 dividido por 10 dá o 0,5 ou 5 décimos. Tudo bem? Então, bem semelhante ao que foi feito ali, esse é um procedimento bem simples de ser feito, tá ok? Agora a potência. E a potência de 2 décimos elevado ao quadrado? Então, nós temos a base, que é 0,2 elevado a 2. Então, isso vai ficar 0,2 vezes 0,2. Né? Procede-se a multiplicação, né? Igual nós ensinamos lá a multiplicação de números decimais nas aulas anteriores, tá ok? Então, só para a gente relembrar aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 0,2 vezes 0,2, ok? Então, nós temos o nosso algoritmo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 0, 0. Aqui nós abaixamos o 4, 0 e 0. Lembra lá, a gente conta as casinhas decimais, são 2 casas decimais, e transferimos a vírgula de 2 casas decimais para o resultado, né? Que é igual a 0,4, ok? Só para a gente dar uma relembrada aí na multiplicação de números decimais. Tudo bem? Então aqui nós temos aí um valor de 4 centésimos, tudo bem? Quantidade de casas de uma potência. Então vamos perceber uma sequência aqui, olha só. Amanda e Heloísa fizeram uma tarefa de matemática envolvendo potências de um número na forma decimal. Então, olha só. 3,1 elevado a 1 é 3,1. 3,1 elevado a 2 é 9,61. 3,1 elevado a 3 é 29,791. 3,1 elevado a 4 é 92,3521. Note essa sequência, né? Note a sequência. Então, cálculos efetuados por Ana. Cálculos efetuados por Heloísa. Olha só, 0,02 elevado a 1, 0,02. 0,02 elevado a 2, 0,004. 0,03 é 0,02 elevado a 3 é igual a 0,0008. Então, olha só, quando é elevado a 1, esse número 2 é elevado a 1, que dá 2, e fica 1, 0. Né? 1, 0. Quando essa base é elevada a 2, o último número fica como 4, tá vendo? E acrescenta-se aqui mais 2 zeros, né? Então, aqui fica 3 zeros. 0,02 elevado a 3 é 0,08. Então, você pegou aqui 1, 2, 3, 4, 5. Você acrescentou mais 2 zeros. Estão vendo? Então, fica uma sequência. Então, dá para a gente perceber aí uma sequência, né? Em uma quantidade de algarismos, não é mesmo? Então, olha só, Amanda e Heloísa perceberam que existe uma relação entre a quantidade de casas decimais da base, o expoente e a quantidade de casas decimais do resultado da potência. Okay? Escreva em seu caderno que relação é essa. Então, a resposta aqui seria bem simples. Quando o número está elevado a 1, você tem uma casa decimal. Quando o número está elevado a 2, você tem 2 casas decimais. Quando o número está elevado a 3, você tem 3 casas decimais. Quando o número está elevado a 4, você tem 4 casas decimais. Tá ok? Então, é assim que essa sequência ela se apresenta, né?
Agora, sem efetuar cálculos por escrito ou na calculadora, determine quantos algarismos à direita da vírgula tem cada potência, né? Então, aqui você tem um número com 2 algarismos, tá certo? 2 algarismos que está elevado a 3. Note aqui, ó, você tem um número com 2 algarismos que foi elevado a 3. Olha quantos algarismos ela vai ter à direita da vírgula, né? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, tá ok? Que a resposta seria 6 algarismos. Agora, o número de 521 elevado a 4. Olha só que tem 3 algarismos e está elevado a 4. Né? Então, aqui você pega a quantidade de algarismo e multiplica pelo expoente. Aqui você tem 12 algarismos. Tá ok? E aqui você tem um algarismo à direita com o expoente 5. Então, você vai ter 5 algarismos. E agora aqui, ó, 4 algarismos elevado a 2, você vai ter 8 algarismos na direita. Tudo bem? Então, né, só voltando aqui, porque eu acho que o livro ele estava tampando. Então, olha só. 2 algarismos elevado a 3. Então, aqui, para saber gente, a quantidade de algarismo, não é o resultado da conta, tá? Então, você pega a quantidade de algarismo, que é o expoente, que é 3, vezes a quantidade de algarismos, né? No caso, o 1 e o 5, que são 2. E aí, 3 vezes 2 dá 6. Ok? Aqui, no 521 milésimo elevado a 4, você tem 3 algarismos, né? 3 algarismos vezes a potência, que é 4. Então, você vai ter 3 vezes 4, 12 algarismos. Então, quer dizer que o resultado vai ter 12 algarismos. Você vai ter um monte aqui de algarismo na direita da vírgula. Tudo bem? Ok? Então, a nossa aula de potência e radiciação, ela vai se encerrando por aqui. Ok? Então, o que eu peço para vocês, alunos, fazerem? Gostaria que vocês resolvessem, né, as atividades, né, os exercícios, porque é de extrema importância a gente testar aquilo que a gente está conhecendo agora, e é só dessa maneira que vai aparecer as dúvidas, né, que você vai verificar realmente se você está entendendo, se você está aprendendo ou não. Então, temos que ter a ação, né, de chegar e resolver os exercícios. Tá ok? Aí, numa próxima aula, eu faço os exercícios com vocês. Tudo bem? Aí eu resolvo. Tudo bem? Até a próxima aula. Fique com Deus. Até mais.